assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuando aqui com o nosso lado espiritual, vamos fazer a leitura da semana. Nosso amigo Maurinho mesmo já se habilitou. Então vamos aí. Essa é boa. O menino e a garçonete. Um menino de rua, de 12 anos, entrou numa sorveteria, sentou-se em uma mesa e perguntou para a garçonete que passava: "Quanto custa um sorvete?" "R$3", respondeu a moça. O menino tirou algumas moedas do bolso e começou a contá-las bem devagar para não errar. Ele havia passado a manhã toda catando latinhas e tinha apurado aquele dinheiro. "Quanto custa o picolé mais barato?" A essa altura já havia mais pessoas esperando para serem atendidas e a garçonete estava perdendo a paciência. "R$2", respondeu ela, de maneira brusca. O menino mais uma vez contou as moedas e disse: "Eu vou querer, então, o picolé de R$2". Após alguns minutos, a garçonete trouxe o picolé e a conta, colocou-os na mesa e foi atender outros clientes. O menino terminou o picolé, pagou a conta no caixa e saiu. Quando a garçonete voltou para limpar a mesa, sentiu uma dor profunda no peito e começou a chorar. Na mesa, o garoto havia deixado R$1 todo de moeda. Ele havia escrito em um guardanapo: "Essa gorjeta é para a senhora. É pouco, mas é de coração. Deus te abençoe." Até você chorou quando leu, foi? Com isso, ela percebeu que o menino tinha pedido o picolé mais barato para que sobrasse uma gorjeta para ela, mesmo ela tendo sido ríspida com o garoto. Quantas vezes temos a oportunidade de abençoar alguém, sacrificando apenas uma parte do que temos e não o fazemos? Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência e não pelo seu coração? Reflita mais sobre suas atitudes, seu modo de agir com as outras pessoas, sobre o que diz. Reflita sobre seu caráter e descobrirá para o seu próprio bem que muitas vezes o problema é você e não os outros. Ótima, profunda e excelente reflexão, buscando saber sobre quem você é. Ótimo trabalho, ótima semana. É verdade, mas é tão difícil você discernir sobre o bom e o mal, que eu vou te falar para você, às vezes, Cristo prega isso demais, né? Até uma vez, lá no CRC, num encontro, foi grande uma palestra lá que teve, foi até uma festividade. O CRC pagou um ator, vestiu de mendigo, descaracterizou mesmo, ficou um mendigo até feio. E ficou na porta do CRC lá, todo mundo chegando engravatadinho, bonitinho, e passava por cima do cara lá, assim. Aí depois o cara foi lá na frente e deu testemunho, né, que ninguém deu a menor importância sobre aquele detalhe e tal. Então, são coisas... Mas hoje a gente está também cansado de ajudar alguém e logo na frente você fica sabendo da decepção que você sofre de ser uma pessoa que não precisava e estava te abusando de você, né? Então, é difícil demais. Um professor de sociologia, me parece que da USP, ele se caracterizou como um gari e foi trabalhar lá no próprio campo da USP. Os próprios colegas, professores, colegas dele, passava e pisava nele. Então, foi uma tese que ele defendeu muito importante sobre isso. E até, eu vou alongar um minutinho aqui, eu estive fazendo uma viagem esses dias,
e pude verificar duas coisas. Portugal descobriu o Brasil. Nós precisamos descobrir Portugal. Pelo seguinte: a população portuguesa está muito velha, ela está precisando importar cuidadores de idosos e, o pior, esses cuidadores vão se tornar velhos, sem nenhum laço familiar. O que será deles no futuro? E uma reflexão para nós: a nossa população está caminhando para a população portuguesa, porque a maioria está querendo 1 ou 2 filhos quando querem. Então é importante que reflitamos assim, nesse aspecto. E outro detalhe que me chamou a atenção, tanto em Portugal, como Praga, como Paris, a gente chega numa birosquinha que for qualquer, pede um café, um salgadinho, qualquer coisa, e está lá. Você vai no caixa, paga, enquanto não sai o ticket, você não é atendido. Então, a consciência deles, isso eu achei uma maravilha. E olha que eu estive tanto no setor mais centrais, como estive também nos locais menos favorecidos. Tudo assim. E outro detalhe: se você está andando na rua, se alguém estiver chupando uma bala, ele está com aquele papel até encontrar um cesto de lixo. Nós não podemos desesperar, nós temos que ter esperança, porque nossos bisnetos poderão encontrar um Brasil nessa situação. Eu espero que, a partir da consciência nossa, os nossos filhos vão ter essa consciência e vão passar para os outros. Vamos torcer para isso. Fala no microfone hoje. Enquanto isso, nós vamos dando um tempinho isso. Até antes de eu falar o que eu ia falar, você prometeu e cumpriu, né, colega? É a primeira vez, depois você apresenta ela. Okay. A gente estava no curso quinta passada, e aí eu convidei, e ela veio. Né? É o grande problema. Hoje, a sociedade cultua o ter e não o ser. O não ser, não interessa se eu sou uma pessoa culta. O ter e o poder. Não interessa se eu sou uma pessoa amável, não interessa se eu sou uma pessoa bondosa. Interessa se eu sou rico, se eu tenho dinheiro, se eu tenho posse, se eu tenho isso. É o ter. O culto hoje é o ter. Por que hoje essa loucura? A gente preocupa o tempo, não existe tempo mais, porque a gente está na loucura do quê? Do capitalismo, cada vez mais. O amor fraternal entre as pessoas, do próprio laço familiar. Eu tenho sofrido tanto com essa questão de laços familiares, decepção, porque é justamente isso. Hoje não tem mais o verdadeiro amor, hoje não existe mais entre a humanidade, mais, porque o capitalismo nos obriga a isso. Né? Fala, presidente. Liga o microfone. Eu vou discordar do colega, porque é o seguinte: o pessoal fala que o mundo está pior. Na minha concepção, está muito melhor. Acontece que as notícias, elas chegam assim no estalo de mão. Se vocês voltarem, gente, há 100 anos atrás, voltam a 100 anos atrás, o que era, certo, o coronelismo, o que a pessoa sofria, os escravos sofriam, esse mundo está melhor, gente. Acontece que a gente pensa que não está melhor. A gente tem que colocar na cabeça que o mundo está melhor. Acontece que as coisas que acontecem mais rápido do que a gente pensa, certo?
Então, minha opinião, não é assim não. Eu acho que, para mim, todo mundo é bom até que prova o contrário. O que acontece é... Olha, meu amigo... Eu concordo com você, mas não adianta eu mascarar. Não adianta eu mascarar. A gente tem que ver a realidade e ir contra ela. É justamente o que eu falo. Não adianta eu reclamar, eu xingar, eu falar do governo, se eu não participo, a começar votando. Não adianta eu falar do CRC, não adianta eu falar do sindicato, se eu não participar. A gente tem que parar de reclamar, mas a gente tem que ver a realidade. A realidade, infelizmente. Não, a realidade é que eu na rua hoje, é claro que eu ando aqui, ó, vamos supor que o que você vê na rua hoje, Veraldo? Antigamente era uma barbaridade, acontecia. Quantas pessoas morreram na porteira por aí afora, o coronelismo, mandava matar. Hoje, mata sim, mas a proporção é bem menor do que antigamente, meu amigo. Proporcionalmente eu adquiro. Vamos para a luta aqui. Interessante aqui. Para quem ainda não conhece o Dr. Paulo e o Dr. Carlos, são advogados, tributaristas, viu? E nós estamos dando uma remanejada aqui na mesa para ver se nós vamos convidá-los para fazer parte da mesa. Pauta, então? Sindical. Vai com o Zé Walter aí. E a outra, tem outra, põe outra para mim. Para me lembrar dela aqui. Eu tenho... Peraí, Zé Walter. Zé Walter. Eu tenho uma pauta que é uma bomba. Me parece que, pelo que eu já vi falar, o Júnior também está com esse problema. As calçadas dos estabelecimentos. E também eu quero NCM de comida japonesa. Eli. Oi, espera um pouquinho. Essa declaração. Espera só um pouquinho. Comida, né? Ok, Varralo. A declaração que o contador tem que fazer, como é que ela chama? COAF. Hã? COAF. COAF. Ela vence hoje, né? Venceu. Ou ainda vence? Até a meia-noite você faz. Até meia-noite, né? Eu tenho que informar só as empresas ou tenho que informar operações? Então não é pauta mais, eu já estou respondendo a pergunta por você. Hã? É ou não? Um pouquinho mais tarde nós falamos sobre ela. Não. É MEI. MEI. Então eu quero um anúncio aí, tá? Complementando o MEI. Do Halle? Não, do João? Do MEI. Veraldo. Geraldo. Ferramentas. Esse jeito não tem nenhum de ICMS aqui, não é possível. Vocês parecem que não tem problema com ICMS? Pois é, pensou? Vamos aqui com o Everaldo, então. Contribuição sindical. Ronan, isso aqui é para o seu, né? Da FENACOM? O cara mandou um WhatsApp aqui e já tem decisão do Supremo sobre o recolhimento de imposto sindical de estímulo nacional. Eu mandei no e-mail do Catarina também. Santa Catarina. Explica para nós, então. Já que você está dentro aí, explica para nós. Só um pouquinho, deixa eu dar início aqui. Eu estava na introdução lá e você responde. Eu recebo os newsletters lá da FENACOM e tem uma decisão lá do Tribunal do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina determinando que as empresas do Simples Nacional recolham a contribuição sindical. Ele diz que a Lei Complementar 127, que
que alterou a lei do Simples Nacional, extinguiu aquele artigo que determinava a contribuição, que determinava que as empresas do Simples não poderiam recolher a contribuição sindical, né? Então ele embasou nisso daí, e eu vi hoje de manhã, peguei e transmiti, né, para o pessoal nosso aqui da diretoria, acho que para o Zé Val também, né, para que pudesse tomar conhecimento. Agora, caberia o nosso colega Ronan ver se realmente o que está escrito lá está correto. Logicamente, deve estar correto, né, porque foi um juiz que fez. Se nós até agora, naquela situação, recolhe ou não recolhe, como é que fica isso? Se vai gerar jurisprudência, porque vem do Ministério Público. Eu vou tentar abrir aqui, enquanto você vai falando, a gente traz a informação. Boa noite, colegas. Boa noite. Sempre eu digo, isso aqui é um grupo de estudo, né? A gente aprende muito, por isso sempre a semana que nós deixamos de vir aqui, a semana não está completa. E nessa oportunidade eu gostaria de perguntar esse casal que está ali atrás, se é a primeira vez que nos visita aqui. É a primeira vez? Muito bem, colega, por gentileza, o casal, faça favor, vir aqui à frente, fazer a sua apresentação. A diretoria se sente alegre com a presença de vocês. Eu estou percebendo aqui a atenção a vocês voltada para o grupo. Por gentileza. De onde vindes, o que vindes aqui fazer? Vixe Maria, uma abusa. Boa noite. Eu me chamo Wilma, estou na contabilidade há uns 20 anos e eu era sócia de um escritório junto com meu irmão e outro amigo, e hoje, agora estou independente e estou montando a contabilidade interna dentro de uma empresa, um grupo na área de autopeças, e sempre ouvi falar dessas reuniões, tinha vontade de vir, mas por motivo de faculdade, outros compromissos, eu não conseguia. E aí a gente fez eu estava na palestra na quinta, né? Lá no CRC, conheci o Arnon, e aí eu perguntei para ele sobre a reunião e ele me falou, e estou aqui para aprender e somar com vocês. E vou passar para o meu esposo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos Roberto, eu não sou contabilista, eu sou analista de sistemas. Eu e minha esposa, recentemente, a gente resolveu, ela, né, iniciar o escritório dela, e eu saí do meu atual trabalho e a gente está pensando em conciliar TI e contabilidade, né, tem tudo a ver. E também eu tenho um software na área sindical e já vi que tem alguns assuntos até inerentes, é interessante, né? Então eu vim para acompanhar ela, conhecer, né, e para ela adquirir mais conhecimento. Ela colocou algumas coisas que colocou inclusive em pauta aí, né, que vai ser discutido. Então é isso. Então, muito obrigado pela acolhida. Obrigado, colegas. Realmente, profissionalmente, nós agradecemos o Arnon por ter lembrado a vocês dessa reunião, e sempre serão bem-vindos aqui. Não deixe de vir, não. Toda semana nós temos fato novo aqui. Colegas, então é o seguinte, aí, Otávio, coube a mim aí, você está passando para dialogar com vocês, falar um pouco sobre isso aí. Vou ler aqui só um preâmbulozinho do FENACON, a nota que o Otávio nos enviou. Tribunal Regional de Santa Catarina decide que empresas do Simples não estão isentas da contribuição sindical. Tribunal Regional... Está na tela aí? Não. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, TRT Santa Catarina, decidiu que empresas optantes pelo Simples Nacional não estão isentas do pagamento da contribuição sindical patronal. A decisão foi publicada no Diário Tá. Então, colegas, é o seguinte... a instância maior aqui, nós temos 2 advogados, é o Supremo Tribunal Federal. Concorda, colegas? Juiz é juiz. Juiz de primeiro grau, segundo grau. Lá está o Supremo Tribunal Federal. O que diz aqui? Em 17 de outubro de 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional do Comércio contra o dispositivo da Lei Complementar 123 de 2006, que isentou das contribuições sociais, especialmente a contribuição sindical patronal.
as microempresas e empresas de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, Super Simples. A matéria começou a ser julgada em outubro de 2008, quando o relator, ministro Joaquim Barbosa, votou pela improcedência da ação. O ministro Marco Aurélio, que apresentou voto vista na sessão, ficou vencido. A maioria dos ministros considerou não haver violação constitucional na Lei Complementar 123 de 2006, pois a própria Constituição, em seu artigo 179, determina a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensem às microempresas e empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. O artigo 170, inciso 9, por sua vez, garante tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. O ministro Joaquim Barbosa lembrou que o objetivo do Super Simples é dar às micro e pequenas empresas benefício que lhes permitam sair dessa condição e passar a um outro patamar, deixando, em muitos casos, a informalidade. Ao fundamentar a ação, a CNJ, que é a comissão, a CNJ, que é a Confederação Nacional do Comércio, sustentou... O Conselho Nacional de Justiça. Sustentou. Então, aqui, colega, vem dizer, isso é uma matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal. Não é devido à contribuição sindical patronal pelas empresas optantes do Simples Nacional. Agora, isso aqui é uma matéria, pelo que está aqui, foi enviada pela FENACOM. Doutor Ronan. Só um minutinho, por favor, deixa eu só concluir aqui. A FENACOM, ela é uma entidade que nós já conhecemos, respeitamos muito e acompanhamos, né? Essa matéria, parece que ali tem até algumas informações que eu recebi agora à tarde, não entrei bem no mérito, mas parece que ela versou sobre algum dispositivo, não exatamente o que trata da contribuição sindical patronal. Então, o que eu entendo, conforme estará no Supremo Tribunal Federal e a própria Constituição, é que não são devidas. Os sindicatos, representantes de empresas, estão se esperneando em cima disso aí, inclusive procuram-se criar meios e subterfúgios para angariar alguma receita que não seja contribuição sindical patronal, que seja alguma coisa equiparada, mas é improcedente aqui. Eu não digo improcedente, não versa o que está dizendo aqui o Supremo Tribunal Federal. Sabe? Ronan, deixa eu complementar contigo aí o seguinte. Então, é o seguinte, nós temos uma decisão do STF e, logicamente, isso daqui, o juiz deu essa decisão. Logicamente, se isso daqui subir para o STF, vai cair porque já tem a jurisprudência lá, correto? Pelo que eu li aqui na decisão que o juiz lá determinou, que foi arguída pela Confederação Nacional do Turismo, que era uma empresa de uma pousada lá na cidade de Florianópolis, que questionou o pagamento da contribuição sindical, né? Do não pagamento, né? E aí depois, do pagamento, depois veio agora dizendo que elas estão obrigadas a fazer o recolhimento disso daí. Então, em linhas gerais, pelo que a gente tem de conhecimento, eu tenho poucos conhecimentos jurídicos, eu entendo que se subir para o STF, isso aqui vai cair, não é verdade? Que isso aqui é uma decisão de primeira instância, isso aqui é no TRT de Santa Catarina, né? Tribunal Regional do Trabalho. Vamos ver o outro. É só para dizer o seguinte, que esse é o ADI 4033, que é essa ação direta de inconstitucionalidade do STF, ADI 4033, ela já foi julgada e já transitou em julgado. Se quem quiser pegar para olhar também o teor do acórdão, é só isso aí, essa anotação. Vai lá, João? Traz o microfone aqui para o João. Inclusive, eu já protocolei esse ADI, mais a referência da lei do Simples,
no Tribunal Regional aqui de Goiás. Já tive lá quando o Sim de Lojas estava, inclusive o rapaz esteve aqui, estava querendo a contribuição do Sim das empresas de qualquer jeito. Eu fui até lá e cheguei até no Ministério Público Federal, só que o Ministério Público, olha, essa matéria não é de competência minha, e me deu os caminhos para mim colocar essa matéria em evidência. O Tribunal Regional do Trabalho já tem esse daí, é protocolado lá. Ok. Então, mais alguém quer comentar? Acontece que a FENACON está tomando as dores aí, porque ela quer arrecadar, né? Agora, se é constitucional ou não, eu não sei. E aí essa discussão vai dar pano para manga, certo? Eles alegam, certo, que a matéria é trabalhista, não é competência da outra, certo? Essa alegação. Então, a FENACON, que ajuda tanta gente, agora o SESCOM, junto com a FENACON, vai querer cobrar o imposto sindical das empresas de contabilidade do Sistema Nacional. O problema maior é porque a FENACON é uma grande parceira que nós temos. Porém, ela exigia ou reivindicava a contribuição sindical porque a categoria contábil era a única que se enquadrava no Simples. Hoje não, hoje a lei do Simples se estendeu para várias profissões regulamentadas. Então, não tem essa argumentação mais. Agora, o que o juiz determinou aqui, e ele apegou, naquela lei ainda da Lei Complementar 127, que veio vetando na Lei Complementar 123, da exclusão das contribuições mais previdenciárias. Então, não fala em contribuição sindical. A contribuição sindical verdadeiramente foi extinta dentro da própria Lei Complementar 123, lá no artigo 13, 17 ou 13, acho que é 13, no parágrafo 4º. Porque lá no parágrafo 4º, quando ela falava da dispensa de todas as contribuições, ela no parágrafo 4º falava assim, exceções da contribuição sindical. Aí o Lula vetou. Então o parágrafo 4º foi vetado. Se lá no parágrafo 4º dava a exceção da contribuição sindical que você teria que recolher, como ele foi vetado, então, obviamente, cortou-se a contribuição sindical, não fala em contribuição sindical, então ficou claro nesse negócio. Então, aí o Ronan mesmo fez várias defesas baseadas nesse dispositivo e foi bem sucedido, com muitas defesas que o juiz deu deferimento para você, né? Então, acredito que vai chover muita água aí e vai continuar do mesmo jeito por enquanto. Eu agradeço, Eli, por lembrar disso, que nós tivemos, eu, Eli e outros colegas aqui da diretoria, em cursos naquela ocasião, lá em 2006, referente a várias matérias do Sistema Nacional, inclusive essa, as razões do veto, que ele citou aqui, o parágrafo 4º, né, que era para se vigir, e ele foi vetado. E nas razões do veto, vem citando esse dispositivo aqui da Constituição Federal. Lá na entrelinha da Lei Complementar 123, lá vem a razão do veto, e muito longa as razões do veto. Então, isso aqui não tem dúvida. Agora, nós respeitamos e tiramos o chapéu para a FENACON. Agora, a gente tem que ver o processo. Será que lá realmente no processo é isso aqui? Talvez pode ter havido algum engano de propagar aqui dessa natureza. Então, os empresários, os profissionais da contabilidade não precisam se preocupar com isso. Agora, meios, procurar evitar que entre na justiça é difícil. Mas, de muito tempo para cá, até gostaria que realmente tivesse notificação judicial, que para mim e para os outros advogados da área, isso é muito importante, mas não está tendo mais notificação judicial. Todas as notificações são extrajudicial. E extrajudicial, eu digo aqui que o doutor Paulo, o senhor está me devendo 10 mil reais, né, doutor Paulo? O senhor me paga, que senão eu executo o senhor. E o doutor Paulo, temeroso da situação, vai me pagar 10 mil reais. Né? Então, é isso aí. Sabe? Ok, alguém quer tecer mais algum comentáriozinho aí? Microfone para o doutor Paulo lá. Bom, essa matéria foi julgada no TRT de Santa Catarina, né? É uma decisão de segundo grau, né, cameral, só que ela não é uma decisão unânime do tribunal, é uma decisão de uma Câmara. Por que pôde acontecer isso? Porque o STF, apesar de ter julgado pela inconstitucionalidade, decidido pela não inconstitucionalidade, ele não emitiu súmula.
Se ele tivesse emitido o súmulo, o desembargador não poderia ter feito isso, né? Mas como não emitiu o súmulo, é só uma decisão, os desembargadores eles estão livres para decidir ainda sobre a matéria, né? Isso aí, se houver recurso, vai para o TST e provavelmente vai cair, porque o TST deve ter o entendimento do STF. E se subir, o STF derruba também. Então, lá não vai, provavelmente... Só teve essa decisão porque não emitiu súmula, né? Não obrigou os tribunais a seguir o raciocínio. Obrigado. Perfeito. Qual que era a pauta sua, sem ser o MEI? Era outra? Não. Era o MEI. Então, depois nós vamos ver para lá. Vamos aqui com o Zé Walter aqui, sobre a acessibilidade nas calçadas. Júnior, eu fiquei sabendo que você também foi vítima disso aí. Aliás, a empresa sua. A minha empresa está instalada dentro do supermercado, num box. A prefeitura foi lá e está querendo que ele faça na calçada, em volta do supermercado todinho, para liberar o alvará para ele. Eu achei um absurdo, uma loucura, né? Em primeiro lugar, eu sei que a legislação existe. Em segundo lugar, de quem é a obrigação? E em terceiro lugar, e em não fazendo, quais os riscos nós estaremos sujeitos? Mas na realidade o supermercado já não tem o alvará? O alvará tem, mas só que lá dentro foi a loteria se estabeleceu lá agora há pouco. Pois é, mas o espaço da loteria não é dentro da área do supermercado? Exatamente. Deixa o presidente falar aqui, velho. Zé Valdo. Sim. Na minha concepção, infelizmente, vai ter que cumprir, porque a lei é da agora para frente. O supermercado não tem, não entra no mérito, né? Mas você estabelecendo, está se estabelecendo agora, tem que cumprir o que a lei determinou. Infelizmente. Com todo esse perímetro? Todo o perímetro, porque todo o pessoal que entra lá no supermercado, certo? Pode se instalar uma loteria também. Então, tudo aquilo faz parte do que ele está fazendo. Porque se ele tivesse feito uma portinha para fora, tudo, mas ele estabeleceu dentro do supermercado. Então, é um complemento, certo, do supermercado. Mas você ainda não entendeu, Everaldo. Entendi. O supermercado é uma quadra. Quadra. O Júnior conhece lá, mais ou menos, lá no Prime, né, Júnior? Eles estão querendo fazer na Castelo Branco, Nossa Senhora Conceição, e descer na rua... Eu esqueci como é que chama a outra. Não sei se é do arroz, do feijão, sei lá. Descer lá e fazer tudo isso aí. A porta da loteria é para a rua? Não. Não, é dentro do supermercado. Não é isso. Mas aí... Aí não tem jeito. Se a porta fosse para fora, tudo bem, mas é para dentro. Dentro do supermercado. É do supermercado. Seu Everaldo, é essa questão, José Walter, que a gente está tendo problema. Eu acredito que a prefeitura deveria notificar o proprietário do imóvel para que ele faça a sua parte dentro das delimitações do seu lote. Vamos num exemplo bem claro que tem muito aqui em Goiânia. Um lote tem 3 ou 4 portas, né? E você faz a locação só daquela. O fiscal da prefeitura quer que eu faça somente do meu cliente. Isso que eu estou achando que é inviável. Aí o meu cliente faz ali e os outros não fazem. Está entendendo? Esse que é o problema. Então a prefeitura falava assim, olha, todo empreendimento que fosse feito agora, senhor proprietário do imóvel, todo empreendimento que o senhor tem alocação, o senhor tem que adequar o piso aqui. Aí sim, negocia-se o locador com o locatário e faça a adequação necessária de todo o lote. E não só aquele espaço. Está entendendo? Mas a lei não está querendo não é só espaço, não, está querendo em volta todinho. Pois é, mas é porque o empreendimento está lá dentro do supermercado. Né? O supermercado tem a área de estacionamento, a gente conhece lá, sabe como é que é. Então ele está dentro de uma galeria lá e
para liberar, vai ter que fazer isso. A lei é o decreto 3.057 de 2015, que a gente disponibilizou para vocês. A gente está com essa pauta para levar ao prefeito. A gente tem uma audiência aí com o secretário de Finanças, que nós estamos aí tentando agendar, mas as turbulências lá na prefeitura não está dando tempo. Nós fomos lá uma oportunidade e ele não pôde nos receber. Então, a gente está tentando uma data e nós vamos levar isso daí, porque isso vai impactar no nosso serviço. A prefeitura também vai ser impactada também. De que forma? De que não tendo alvará, você não vai pagar a contribuição lá da taxa de licença de localização e funcionamento, né? Correto? Certo, mas nós não estamos fugindo de pagar. Inclusive, acho que já pagou, porque sai a inscrição, só não sai o alvará. Esse é o problema mais sério. Então, nós vamos aguardar, a fiscal vai autuar, né? É firma nova, infelizmente. Não, é transferência. Eu só estou encabulado aqui, não é duvidando não, do fiscal, porque você tem um estabelecimento de 30, 40 metros quadrados e ele quer que você faça da área de 2.000 metros, 5.000 metros lá. Isso é um absurdo. Deixa eu ler aqui. Olha aqui. Adequação do passeio público conforme NBR 9050-2015, inclusive piso tátil, atendendo o decreto municipal 3057-2015. Não delimitou a área. E ela falou, inclusive, demoraram, acho que... Mas você vê que existe incoerência, porque o Otávio terminou de falar ali, ó, que ele tem 3 salas no lote. O fiscal foi lá que faz só numa sala. Depois para fora. Pois é. Está aberto para fora. E deu ele está lá dentro. Ele está lá dentro do supermercado. O problema é esse. Tá incrível isso aqui. Não, mas vai na administração do supermercado e resolve com a administração do supermercado. A administração do supermercado já disse, então nós temos o alvará. Pois é. Ele está certo. Então entra em defesa, prova que o empreendimento maior tem o alvará. Como é que vai fazer? Vamos falar da comida japonesa. Quer falar mais? Espera aí. Aqui está o doutor Paulo e o doutor Carlos, 2 advogados, e mais algum outro aqui presente. Eu quero que me desculpe se eu disser alguma coisa aqui fora de lógica, mas nós estamos aqui é um grupo de estudo. Aqui, nesse decreto 3.057, 15 de dezembro de 2015, ele diz o seu decreto. Eu vou passar as fotos ali, para vocês verem, a adequação tem que ser feita, tá? Enquanto ele vai passando as fotos, eu vou partir aqui na base legal. Muito bem. Aqui, diz aqui o artigo 9º desse decreto. Ficam estabelecidas as seguintes áreas ou fatores para determinação de ações prioritárias para efeito de planejamento, fiscalização e atendimento de demandas referentes à regularização das calçadas e cumprimento das demais aspectos desse decreto. Porque, com excelência aqui, todos nós aqui, se não é advogado de direito, é advogado de fato. Por isso nós estamos tratando desse assunto aqui. Então, aqui diz o seguinte, no item 3º desse artigo 9, edificações de uso público ou coletivo definidas no Decreto Federal 5.296. Vamos anotar esse decreto. O que é que diz aqui o Decreto Federal? Do atendimento prioritário, conforme diz o artigo 5º do Decreto Federal. Os órgãos da administração pública direta, indireta e funcional e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. Bom, até agora onde eu vi aqui, se esse decreto aqui municipal baseou-se no decreto federal 5.296 de 2004, pelo que eu estou entendendo aqui, esse decreto vem versando só sobre essas atividades que presta serviço público, essas que nominada.
Não fala de comércio aqui, Otávio, vamos verificar. De repente, não sei, o prefeito ali fez esse decreto desse, pode ser inconstitucional, isso aqui. Está entendendo, doutor Paulo, o que eu estou dizendo? Pode ser inconstitucional. Do atendimento prioritário, os órgãos da administração pública, direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão, esse tipo de empresa, não é o botequim lá da esquina, o vendedor de café que tem que se adequar a isso não. Estou dizendo isso aqui, colega, vamos olhar aqui este decreto, olhar esta lei. Confesso que recebi essa lei, tem alguns dias que eu estou colando a pasta, não li ainda toda. Eu não vi ainda alguma coisa. E se ela tomou por base o decreto federal não está dizendo aqui que o botequim da esquina, o cafezinho, tem que se fazer isso. Então a gente cria-se aqui agora o movimento, vamos observar isso. Está aqui o decreto. Anotem o decreto, vamos analisar esse decreto, para nós estudarmos ele. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. É isso que eu quero falar. Deixa o presidente comentar aqui. Não, ele está se reportando que tem que atender conforme o decreto 5.296. Só que o decreto ele fala edificações de uso público ou coletivo. Ele não fala que é órgão público, de uso público ou coletivo. O uso público estabelecimento pode ser qualquer estabelecimento, comercial, de saúde, é de uso público, não quer dizer que é órgão público, é de uso público. O uso público é onde qualquer pessoa pode entrar, pode ser um estabelecimento comercial, no meu entendimento. Não. Agora, com relação a que eu falei para me posicionar, eu entendo o seguinte, que nós temos que ter uma opção para a nossa cidade. Nós queremos Goiânia, igual São Paulo, que quando chove, todo mundo fica com o carro boiando, ou quando, na pior das hipóteses, morre. Então, isso aqui é um custo que as empresas têm que arcar, no meu ponto de vista, porque se nós não tivermos umas calçadas, conforme o Otávio mostrou aí, em primeiro caso, aquelas fotos lá, Otávio, que tem a abertura para permeabilização da água no solo, nós vamos estar com a cidade daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, totalmente igual a São Paulo, que quando chove não tem para onde a água ir, porque as calçadas não têm um projeto de permeabilização da água, né? Por outro lado, a questão da mobilidade das pessoas com deficiência visual. Isso é questão de humanidade. Claro, é um custo para as empresas, mas ou paga-se o preço agora, ou sofre-se a consequência lá na frente. Entendeu? É o meu ponto de vista. Concluí, presidente, eu já concluí. Eu achei interessante o que o Fábio está falando, e a prefeitura está notificando aqueles que estão começando. Tem que começar um negócio e não abrir mão, infelizmente, o Zé Walter, não abrir mão do caso, porque se ele abrir mão para um, vai ter que abrir para o outro, vai ter que abrir para o outro. Então, se eles estão exigindo isso, gente, isso é um benefício futuro para nós. Se o prefeito chegar lá na minha calçada, agora bem, aqueles que estão estabelecidos já adquiriram o direito, ele não pode exigir dele, quando eu estabeleci, eu já peguei o alvará, tudo aqui, então você não pode me exigir isso agora. Então, vão exigir dos novos. Então, aquele que transferiu, aquele que estão entrando agora, então, infelizmente, vai ser obrigado. Eu registrei uma firma ali no setor Xenovel Verba, e exigiram lá, são mais de 50 metros o negócio dele lá, ele teve que fazer a calçada. Deve fazer a calçada tudinho. Infelizmente tem que fazer. Na realidade, não são das que estão nascendo, aquelas que entram com algum processo de alteração, qualquer coisa, estão aproveitando e pegando. Por quê? Porque o decreto é de 2015. Eles não estão indo atrás, mas quem bateu lá, eles estão cobrando. Tá. Eu quero fazer... Doutor Paulo, só, por favor, doutor Paulo, aqui é o seguinte, vamos nós aqui interpretarmos seco. Interpretamento seco, vamos aqui a lei seca. Vou ler aqui. Eu estou seguindo a sua linha, porque estabelecimento de uso público. Doutor Paulo, só um minutinho. Nem todo estabelecimento quando estudante de direito, somos estudantes de direito, nós fala entender a leitura seca e a leitura doutrinária. Sim. Vamos ler secamente. Aqui, sou Fábia. Do atendimento prioritário. Os órgãos da administração pública direta. Boteco está fora. Indireta e fundacional. Boteco está fora.
As empresas prestadoras de serviço público, boteco está fora. Instituições financeiras deverão, boteco está fora. Concorda, doutor Paulo? Concordo. Então, secamente, a não ser que tenha aqui, nas entrelinhas desse decreto-lei, mais alguma coisa que venha a aproximar desse tipo de atividade que nós estamos defendendo. Concordo com o diretor Fábio de ter seu entendimento, mas também, por outro lado, eu acho muito difícil, pesaroso, aquele que tem uma portinha aberta, inclusive num determinado estabelecimento, igual já foi se colocado aqui, está lá dentro de um shopping. O shopping é uma atividade grande, ela é uma atividade maior, que lá dentro tem vários estabelecimentos. Cabe ao shopping normatizar o seu empreendimento, não aquele que está lá dentro locado, cumprir com custo de engenheiro, com arquiteto, com tudo isso, com material, não tem condições. Então a gente tem que ver que realmente a prefeitura pode estar impondo isso aqui a essas pequenas atividades. É que eu estou dizendo, senhor Fábio, onde é que você leu ali, esse artigo aqui não está aqui dentro, não. Peraí. Senhor Renan, eu acredito que o senhor está no decreto 5.000 e pouco aí, que trata 5.296. A gente leu para vocês o artigo 9º, inciso 3º, do decreto 30.057, que está aqui, ó. Tá? Apaga a luz aí, por favor. O senhor está lendo o decreto 5.296, e nós estávamos lendo o decreto 3.057, de 2015, da Prefeitura de Goiânia. Ao inciso 3º. Vou ler para os internautas. Edificações de uso público ou coletivo definidas no Decreto Federal 5.296, de 2 de dezembro de 2004, destinadas aos setores da educação, saúde, assistência social, cultura, lazer, estabelecimentos bancários e similares, e locais relacionados a entidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ô, senhor Otávio, deixa eu reportar aqui a vossa senhoria, que eu quero dizer o seguinte: o senhor leu aí o decreto 3.057. Eu disse aqui, senhor Otávio, nas minhas palavras, que eu não tinha lido toda a lei. Porém, eu li aqui o artigo 9º desse decreto que vossa senhoria leu. O decreto está se reportando ao decreto federal 5.296. Então, ele está dizendo aqui, quem tem que cumprir essa lei é quem está adequado ao decreto 5.296. É a própria lei que o senhor leu aí, o decreto 3.057, está dizendo que ele está fazendo isso com base naquilo. E aquilo não está dando condição para se fazer isso. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Ele mudou a redação, Colocação, por favor, aí, os doutores aqui. Microfone para o doutor Paulo. Doutor Carlos. Doutor Carlos. Bom, eu estou entendendo o seguinte. Podia olhar lá para nós, lá, o inciso 3. Ele está falando assim, edificações de uso público ou coletivo, definidos no Decreto Federal número 5.296. Penso que tem que olhar se nesse decreto estão definidas o que são edificações de uso público ou coletivo. Eu vou dizer lá. São edificações de uso público ou coletivo. Deve ter alguma coisa nesse sentido lá. Aí ele vai dizer o que é. Aqui, ó, leu. Segundo essas edificações, de acordo, sendo edificações de uso público ou coletivo definidas no decreto federal e destinadas àquelas situações que estão lá, realmente, me parece que estão obrigadas pelo decreto. Esse decreto ele não está vinculado diretamente ao decreto federal, pelo que eu estou falando. Ele está aproveitando alguma definição do decreto federal para definir quais são os estabelecimentos que estarão sujeitos a essa exigência aí. É isso que eu entendo. Deixa o Fábio comentar ali, depois é o que eu ia falar agora. O inciso 3 é apenas uma parte do artigo 9º. O que ele está dizendo é que no artigo 9º ficam estabelecidas as seguintes áreas. Inciso 1, 2 e 3. A primeira, calçadas a serem construídas ou reformadas a partir da publicação deste decreto. Pronto. O inciso 1 não precisa do inciso 3. Olha, O inciso 3 é mais um. Não é condição sine qua non para o cumprimento do decreto. Ele apenas é uma das 3 hipóteses. Das 3 não, tem várias outras. Eu só gostaria que o Paço Municipal primeiro fizesse lá a acessibilidade nele,
nos prédios deles, nos prédios públicos, para depois exigir dos prédios privados. Só para fechar, mas aqui, Fábio, está dizendo aqui o seguinte, o artigo 9º, Fábio, o próprio artigo 9º está dizendo, ficam estabelecido as seguintes áreas ou fatores para determinação das ações prioritárias estabelecidas neste decreto. Ele está dizendo que ficam estabelecidas as condições conforme a Lei 5.296. Não, as seguintes áreas, não são condições não, as seguintes áreas. Ok, então vamos brigar mais. Vai lá, Zé Walter. É só uma coisinha. Será que a prefeitura vai exigir uma coisa que o capital da empresa não dá conta de fazer e nem o faturamento? Certo? Não me exigiu estacionamento para todo estabelecimento e ela, você vai no órgão dela lá, ela tem estacionamento para você? Não tem. Né? O locador assina um termo de responsabilidade lá, né? Dá o microfone lá para ele. Espera aí, só um pouquinho. Eu concordo plenamente com eles. Eu queria ver uma Goiânia linda daquele jeito. Agora, é o que eu disse para o Everaldo que hora. Não adianta eu sonhar e não olhar o que é hoje. Eu tenho que observar o que é hoje para me exigir o amanhã. Mas primeiro, antes de exigir, eu tenho que fazer meu papel. Se você passar outras fotos, você vai ver. As ruas estão esburacadas, estão fora. Isso aí não. Deixa eu só explicar um negócio aqui. Deixa eu concluir. Aí o que ocorre? É igual o negócio, concordo com o Fábio. Tem que fazer? Tem. Mas não é chegar a goela abaixo, com força, de jeito. Porque senão vai ser igual a reforma da Previdência. Não vai dar em nada. Por quê? Tem que reformar? Tinha que ter reformado. Tinha que ter feito? Tinha. Mas não adianta agora querer recuperar 30, 40 anos em 4 meses, 8 meses. É porque, na verdade, em 2015, aquele pleito lá. Deixa eu fechar isso aqui. Ronaldo, desliga a luz um pouquinho, Severo. Vamos fechar esse negócio aqui. Aí, pessoal, no próprio. Ronaldo, por gentileza, apaga a luz aí para nós, por favor. Eu acho bonito, o projeto é bonito, né? Mas eu olhando um projeto desse, eu entendo, né? Certo? Aí eles querem a faixa. Aqui, onde está aquela foto verde aqui, ó, esse espaço aqui é onde tem as árvores e os postes, né, de iluminação, tem que ter a permeabilização, filtração aqui. Aqui tem um espaço, pessoal, delimitado pelo decreto, uma parte mínima da calçada que você tem que fazer. Esse piso é delimitado daqui a aqui, e daqui até essa situação, ele tem para as pessoas portadoras de deficiência ter a sua mobilidade, andar, principalmente as pessoas cegas. Esse piso aqui, pessoal, olha, ele é totalmente diferente. É uma linguagem que está na ABNT 9050, que é a da Nova Brasileira de Normas Técnicas, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas 9050, que isso aqui tem um significado para as pessoas deficientes, principalmente as pessoas deficientes físicas, que isso aqui é uma parada, né? E aqui ele vem com a bengalinha dele e vai seguindo, tá certo? E outra coisa, a permeabilização aqui também, e até esse espaço. Como esse prédio aqui, eu tirei as fotos, é lá do Secov, né? Me indicaram lá para mim, falaram, você vai lá no Secov e tira a foto lá. O exemplo está lá, desse jeito. Eu falei, então tá bom. Aí o Secov não mudou, está mudando ainda, está em frente à Serra Dourada, quase perto daquele sinaleiro lá que vai passar debaixo do viaduto da BR-153. Então, pessoal, tem todo uma orientação técnica para você fazer isso. Agora, não cabe nós aqui, né, ficar discutindo. O Zé Carlos esteve aqui, já tinha falado disso para a gente. Então, o que isso aqui compete? As entidades empresariais. E nós auxiliarmos eles também a fazer isso, porque isso vai ter reflexo na nossa atividade. É só concluindo isso daí, tá? Eu pedi, Zé Walter, meu cliente, que procurasse ou um arquiteto ou um engenheiro que soubesse disso daqui para adequar lá o negócio se você quiser salvará.
Entendeu? Eu sugeriria ao companheiro Zé Walter que ele protocolasse junto à prefeitura uma defesa dizendo que o seu cliente não está com a frente virada para a calçada. E isso provocaria o órgão público a mexer no alvará de quem realmente é dono da calçada, que é o supermercado. Porque você vai defender, não tem piso externo. Eu vou fazer um piso desse lá dentro da área do supermercado? Não tem cabimento. Então, é provocar a prefeitura para instigar ao grande capitalista, ao grande supermercadista, a mexer na área dele, que ele é um sublocatário, né, essa loteria, um sublocatário desse empreendimento maior. Eu penso que você pode sair dessa forma, né? Ok. Volta aí com o Zé Walter, vamos ver sobre as refeições sushimi. Deu até fome, né? Eu estou precisando, que nós vamos instalar num restaurante, a nota fiscal, eles me pediram normas, o NCM, de sushi, sashimi, sushi, sashimi, tilápia e peixes. Alguém tem conhecimento disso aqui? Qual é o NCM? Talvez você vai ter que fazer uma busca lá na eu fiz própria até, NCM, né? quando me ligaram... É porque a NCM ela tem lá... mas aí sai assim, comida japonesa, mas não sai falando o que é. Eu até agora não consegui. Então, o que eu queria é o seguinte, se algum colega tiver e souber, por favor, eu ficaria muito agradecido. Zé Walter, deixa eu só te orientar, que de vez em quando a gente tem alguns produtos que as indústrias das quais a gente trabalha precisa de lançar um produto e aquele NCM não está. Para você, logicamente, você não vai encontrar comida japonesa com essa nomenclatura na tabela tipo de IPI. Você vai encontrar peixe, tá? Peixe, crustáceo, né? Isso daí. Você vai encontrar. Aí, quando você não encontra, por exemplo, se é o peixe inteiro, né? Ele vai dizer peixes. Ele não vai dizer se é peixe de água salgada, se é peixe de água doce. Ele não vai te dizer isso. Se você não enquadra dentro daquela situação, qual a orientação que já foi nos dados pela Receita Federal? Se o seu produto não estiver ali, você vai lá para o outros. Tá certo? E aí você consegue fazer a adequação. Eu vou fazer uma pesquisa aqui enquanto transcorre a nossa reunião, e a hora que vier eu abro aqui para você. Vamos voltar aqui no rally aqui, ó. Agora pode falar sobre a COAF. Agora pode falar. A COAF. É o seguinte, essa declaração do COAF, eu tenho que nomear as empresas que teve operações acima de 100 mil reais, ou simplesmente eu vou declarar que existe empresas sob minha responsabilidade que obteve operações nesse valor. Fala, Fábio. A COAF, ela, vamos dizer assim, que ela descentralizou, né, o cumprimento da exigência da declaração de não ocorrência de situações suspeitas, né? Ela é decorrente da uma obrigação que veio decorrente da Lei de Responsabilidade Crimes contra a Ordem Tributária. Então, algumas profissões regulamentares estão nessa obrigação. O contador, própria pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai fazer uma declaração, uma única declaração, onde ele vai responder se tem ou não clientes em situações, conforme a Constituição Normativa 1400, vou dar uma olhada no número dela aqui, determina, ou se esse profissional teve honorários acima, parece, de 30 mil. Né? Então, é só uma declaração que ele vai fazer, ele não vai fazer para seus clientes. Ele pode ter clientes, alguma atividade que tem essa exigência, é outro departamento. Agora, ele, como profissional, ele vai fazer uma declaração, ou pessoa física ou jurídica, única. Lá ele vai declarar se teve ou não ocorrência de clientes com operações suspeitas,
ou ele teve remuneração acima de 30 mil, se eu não me engano? Quem é que teve remuneração acima de 30 mil? O profissional contábil. O profissional contábil. Aí ele vai fazer essa declaração hoje dentro do site do Conselho Federal. Inclusive hoje, último dia, né? Uhum. Bom, então é o seguinte, eu vou dizer que se empresas minhas que eu contabilizo, sobre minha responsabilidade, teve operações acima de 100 mil reais. De 100 mil reais, eu vou declarar que tenho. Não, ela teve operações acima de 100 mil, mas foram operações suspeitas? Suspeitas? Suspeita, que jeito que você sabe? Operações em dinheiro vivo, como eu estou falando, né? Sim, mas se um cliente meu transferiu 100 mil reais, tirado do seu próprio carro, tirado do seu próprio negócio, quer dizer, ele teve a operação, porém, não é suspeita. Ele teve caixa, ele teve recurso para fazer. Não precisa, é não ocorrência, né? Peraí, então eu vou dizer que não tive ocorrência. Deixa eu ouvir o Ivan aqui, depois o Eudes. Fala aí. Ivan, pode sentar, que a câmera está te filmando. Desculpa aqui. Acostumada, só. Vai para lá. Não. A integralização do capital de uma empresa por um único sócio que atinja o valor de 100 mil reais é o suficiente para que eu tenha que fazer essa declaração e afirmar que aquele CPF teve essa operação. Eu tenho que informar ao COAF essa informação. Se a empresa teve, eu também tenho que informar da empresa. Se não teve nenhuma, eu, como contador, sou obrigado a informar de que negativa que eu não tenho ninguém que teve essa situação. Vamos ouvir essa é a ali. situação que você tem que fazer. Peraí, vamos ouvir o Eudes ali. Aqui, ó, o Maurinho vai levar. Peraí. Eu entendi dessa declaração quando você tem a movimentação em dinheiro em espécie. Quando ela é transferência bancária, já está automaticamente comunicada através da instituição financeira. Então, se o contador ele tenha praticado, recebido em espécie acima de 30 mil reais, e a movimentação financeira por parte de sócio ou de empresário, ou de qualquer pessoa física que tenha adquirido o imóvel, principalmente que tenha pago em espécie valor superior a 100 mil reais. 100 mil reais e acima. Esse foi o entendimento meu da declaração. Deus, é isso correto. Peraí, só uma orientação para você. Passa para o Dairi depois. É 30 mil reais. Se o senhor for lá na sua contabilidade fazer um recibo de sócio pagando pelo caixa 31 mil reais para ele, o senhor tem que comunicar ao COAF. O senhor está pagando em dinheiro. Se o senhor fizer o pagamento via banco, você não precisa de declarar. Correto? É o que o Eudes falou. Transação bancária, o senhor não precisa. Isso aí, igual o Ivandro está falando também. Chega um cliente no seu escritório e fala assim, eu quero abrir uma empresa com 50 mil reais. Você fala para ele, você tem esse dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Como é que você vai fazer? Aí vai falar, não, eu integralizo o capital. Não tem como você fazer isso. A transação tem que ser bancária. Muitas situações, talvez o senhor não tenha passado por isso, ou talvez tenha passado, o senhor chegar com um movimento com 30 mil reais em cash, em dinheiro, para fazer um depósito na sua conta. O que o caixa pergunta para o senhor? Esse dinheiro é proveniente de quê? Aí você fala, não, é venda de um carro. Aí ele vai escrever lá que é venda de um carro. Aí o senhor deposita. Mas aí você estaria sujeito a... Nós, como contadores, advogados, auditores, estão obrigados a fazer essa declaração. Fala aí, É só acrescentar um detalhe aí. É a resolução 1445 do Conselho que regulamenta isso aí, né? Com base na Lei 9.613, que é a lavagem de dinheiro. 1445, de 2014. Conselho Federal. De 2013. E no que se refere a essas situações em que haja presunção de fraude, o prazo é de 24 horas que o contador tomar conhecimento. E no que se refere à declaração negativa, é que anual, em 31 de janeiro, vence a cada ano, desde que não fez nenhuma comunicação no sentido da presunção de fraude durante o exercício anterior.
Deixa. Ô, Halley, só aqui, Halley, deixa eu ler para você aqui o que diz o artigo 9º dessa lei. Artigo 9º. Sujeitam-se às obrigações referidas nos artigos 10 e 11 as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual com atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira. A compra, a venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial. A custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários. Parágrafo único. Sujeitam-se também às mesmas obrigações as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e o sistema de negociação do mercado de balcão organizado, as seguradoras, as corretoras de seguros e as entidades de previdência complementar ou de capitalização, as administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcios para aquisição de bens ou serviços, as administradoras ou empresas que utilizam de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente que permita a transferência de fundos, as empresas de arrendamento mercantil, leis e de fomento comercial, factory, as sociedades que efetuam distribuição de dinheiro ou qualquer bens móveis, imóveis, mercadorias, serviços ou ainda concedam descontos na sua aquisição mediante sorteio ou método assemelhado, as filiais ou representações de entes estrangeiros, as demais entidades cujo funcionamento depende de autorização de órgão regulador dos mercados financeiros, as pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou estrangeiras que operem no Brasil como agentes, dirigentes, procuradores, comissionados ou por qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer atividade referida aqui. As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializam joias, pedras, metais preciosos, objetos de arte e antiguidades. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializam bens de luxo ou de alto valor, intermediem a comercialização ou exerçam atividade que envolvam grande volume de recursos em espécie. As juntas comerciais e os órgãos públicos. As pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente, serviço de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações, nessas operações, o contador que prestar isso aqui. Ronan, sim. Ronan, vou fazer o seguinte, senão nós vamos ficar o tempo inteirinho aqui, Tudo bem. Já está da hora, não vamos ler muito não. Então, deixa eu só concluir, então, veja lá o artigo 9º, hoje, desse decreto aqui, ó, veja lá o artigo 9º, eu estou lendo aqui que tem muitos internautas que estão assistindo, talvez tenham dificuldade, eu peço desculpa até por estar tomando esse tempo. Veja então o artigo 9º da Lei 9.613. É, isso mesmo. E aqui, pessoal, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, baseando em cima da Lei 9.603 de 1998, ela determinou para os contadores que em operações de valor igual a R$30 mil, esse serviço vocês vão ler, vocês vão dizer que se essa pode ser feito anual, né? Agora, de 100 mil, ela tem que ser feita em 24 horas. Tá certo? Então, está aqui, ó, até constituição de empresa, o aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie acima de 100 mil. É só para fechar, para a gente ter outras pautas aqui. Isso aqui é a resolução 1445 do Conselho Federal de Contabilidade. Tá bom? No caso de empresa, por exemplo. Agora mesmo, gastar o dinheiro. Eu passo para você, agora mesmo. O dinheiro fica no caixa. Aliás, o caixa fica sobrando dinheiro, mas ele já gastou. Chega num determinado tempo, ele tem lucro para distribuir, e ele distribui lá R$100 mil, 100 e tantos mil reais.
Esse aí entra nesse aí. Deixa o Fábio comentar. Leia o que está no artigo 10, que é essas aplicações. Bem, o pessoal pergunta muito, e as penalidades? Quais são as penalidades pelo não cumprimento da declaração? A penalidade está lá no artigo 12 também da Lei 9.613. Né? Tem várias situações lá. Deixa eu ficar com a palavra aqui, José Walter. O senhor vai na tabela TIP do IPI. Espera só um pouquinho para encerrar a COAF, você volta aí. Leva lá no Alaor lá para nós. A declaração foi entregue. Depois, se eu constatei que não foi informado algum valor, pode ser retificada? Eu não vi essa alternativa, não. Eu não vi essa alternativa, não. Porque o valor acima de 100 mil, você tem que comunicar 24 horas. Né? O outro é anual. Pois é, nessa anual. Foi entregue... Eu acredito. Eu não vi, porque eu simplesmente fiz a minha lá e tal, não entrei em detalhe, que todo ano, tá? Na realidade, é quando o Adair colocou a presunção de ilegalidade. Quando você tem a escrituração correta e transacionada através de banco, então você faz negativo. 2013. Não, 98. Como é que é? Isso é a 9.613 de 1998. Ah, mas é que a COAF exigiu que os contadores prestassem essa informação em 2013. Espera aí só um pouquinho. Não entendi. Fala aí no microfone. Deixa quieto. Deixa quieto. Espera só um pouquinho. Vamos. Da COAF, não ficou claro, não? Ficou claro. Ainda não. Normalmente, você falou 24 horas para comunicar o acima de 100 mil. Normalmente, documento que você recebe de empresas, normalmente é o passado do mês. Já passou 10, 20, 30 dias. Agora, mas na realidade, eu acho que, particularmente, eu acho que você não deve distribuir um lucro de 100 mil em espécie. Você fraciona esse vai lá, normalmente eu não devo. Você bota na sua contabilidade, se não tiver jeito, refaça e distribui parcelado lá, fracionado. Porque você pegar 100 mil em cash para distribuir, não tem. Não tem isso aí. Que por isso que a COAF está querendo pegar isso, porque aí já é ilícito. Entendeu? Deixa o Geraldo comentar rapidinho. Deixa eu complementar o que se disse aí. Eu não queria falar, mas para que esperar juntar 100 mil para distribuir? Se você faz uma contabilidade, todo mês determina, então antecipa esse lucro conforme a sua disponibilidade de caixa. Para que você não fica com caixa que não existe, é a realidade, porque o empresário ele tira o dinheiro todo mês. Então chegou no final do mês, você verificou, deu lucro, ele retirou o dinheiro, faça a distribuição de lucro. Para que deixar para acumular? Se é permitido você fazer a antecipação. Não é aconselhável deixar isso. Né? Se é permitido, desde que você demonstre que existe esse lucro na contabilidade, faça mensal. Ok. Deixa eu concluir aqui. Zé Walter, então, eu achei aqui para você e para os internautas, o pessoal que está aqui, começa no capítulo 03, né, que trata de peixes vivos. Aí você vai descendo, aí peixes frescos, refrigerados. Então já estamos chegando mais especificamente nele, não é verdade? Aí vem falando salmões, peixes chatos, tais, né? Ele não está falando nada de filé aqui de peixe ainda, tá certo? Aí vamos descer que a gente... Congelados, aí ó, exceto os filés de peixe e outras carnes, na posição 0304. Então lá na posição 0304, nós vamos encontrar lá os peixes fatiados, né? 03, ó, filés de peixe e outras carnes de peixe, mesmo picada, tá vendo aqui? Frescos, refrigerados ou congelados. Aí vem filé de tilápias, bagres, né? Vem indo, salmões, tá aqui, ó, tá? Ok? Fechou aí agora? Perfeito. Você, só muda, ele é peixe, a essência dele é peixe, é filé de peixe. Só que eles dão o nome de sushi, que é o nome japonês. Okay. Tá entendendo? Aí o que você vai fazer? Filé de quê?
Se é filé de salmão, você vai procurar salmão aqui, ó. Aí se você não encontrar filé de salmão, você vai lá no salmão, outros, pronto, está fechado. Perfeito. Vamos aqui com o João. MEI. Microempreendedor. Colega, é o seguinte, o MEI pode contratar um funcionário até com limite de até um salário, não é isso? Salário base da categoria, dependendo da convenção. Pode ser mais de um salário. Pode ser mais de um salário, é o salário base da categoria. Se for vendas... Tem que ser 1.200. É. Pode colocar no meio, então? Pode. Ok, então. Ok, Everaldo. Gostaria que o Ronan, que está no rolo, parece aí, não sei quem está mais. Não entendi como? Não, eu vou terminar. Em sã consciência, gente. O contabilista pode registrar uma firma no MEI, só quer sim ou não? Vai o artigo 150 aí, Ronan. 150 da Constituição? Não, do Rio. Não pode, gente. Não. Ele está dizendo se a atividade de contabilista pode enquadrar no Não MEI. vem inventar esse negócio que ele está vendendo empregado, não, e o serviço, não. Porque contabilista é contabilista, ele é um profissional liberal, pronto, acabou, ué. Vamos tirar a dúvida dos internautas aqui, presidente. Eu entendi isso. Você perguntou se o profissional contábil, o contabilista, pode prestar o serviço de abertura de empresas do MEI? Não. Ah, bom. Você perguntou se o contabilista... Ele pode ser do MEI, uma atividade de contabilidade pode enquadrar no MEI. Não. A lei 148 permitiu isso. Vai o outros lá. Peraí, 150? Não. 150 é para profissional. Eu entendo que é o seguinte, a lei complementar, pela hierarquia das leis, ela é maior do que o decreto, a não ser que eu estou enganado. Então, se a lei complementar ela permite, o decreto 3.000/99, que é o RIR, ele proíbe no artigo 150, inciso 2º, né? Então, eu tenho um entendimento que a lei complementar ela é superior. Então, ela permitiu, pode sim. Agora, os advogados que estão aqui, o senhor também que vai poder dizer se no meu ponto de vista, entre lei complementar com decreto, o que manda mais. A gente está aqui por isso que a gente acontece que o decreto tem força da época, tem força da lei complementar. Mas na lei complementar, lá nas leis complementares do Simples Nacional, tem um dispositivo claro que nos enquadra como Simples Nacional, não tem? Aonde? Tem não. Tem não. Tem sociedade, gente. Não. Atividade de contabilidade. A empresa individual de contabilidade, a lei complementar 123. Agora, respondendo o que o Eudes colocou, é claro, Eudes, que a lei complementar, né, doutor Paulo, ela sobrepõe ao decreto, ao RIR, nesse caso específico, o RIR. Lá na lei complementar, o contador, ele foi, rapaz, em poucas ocasiões que o contador foi beneficiado, né? Porque agora o contador foi beneficiado lá na lei complementar. Pode sim, lá na lei complementar está estabelecendo a atividade de contabilidade, pode optar do Simples Nacional. Só que agora várias outras também podem. Mas pode, mas presidente. Tanto é que, se não pudesse, ele não estaria elencado ali, né? Então, se ele está elencado ali, é porque a gente pode aproveitar disso aí, dessa situação. Gente, eu também era contra isso. Eu pergunto mas depois eu verifiquei. Se eu colocar ela no meio, é como se fosse um autônomo normal. Eu tenho que reter a empresa para serviço, ela terá que reter aquela parte da empresa lá e pagar os 20% também. Isso aí está taxativo. Ele não pode ser nem o quê? O nosso caso lá, porque eu mudei o cara lá, o sindicato. Tem um caso aí que tem um e-mail. Ele não pode prestar o serviço vamos supor, de pedreiro, não pode. Eu tenho que reter na fonte também. Eu tenho que pagar o imposto dele. Isso que eu estou falando para vocês. Isso é previdenciário. É previdenciário. Mas e o que adianta? Mas a lei complementar determinou. E o que adianta, certo, eu colocar o MEI, se a empresa para que eu preste serviço e vai ser obrigada a reter de mim os 11% e recolher os 20%. O que adianta isso? Me fale, gente. Que é isso? Tem que recolher os 20%, sim, senhor.
Então nós estamos fazendo errado, nosso colega Deixa o Geraldo comentar aí. Vamos ficar errado. Ué. Está saindo. São cerca de 5 atividades. São exceções, são exceções da lei. Só. A lei tem exceções, e são pouquíssimas exceções. Fala no microfone aí, Geraldo. Então continue, tá? Vai por aí. Não, está as que são obrigadas a fazer a retenção, está lá alencada no artigo 18 da lei complementar. As demais estão dispensadas de fazer retenção, a empresa do MEI. Tá bom. Na realidade, o Geraldo tem hora que ele embirra com determinadas coisas. E tem na lei. Se a lei é permitida. Que atividade pode ser enquadrada como microempreendedor individual? Resposta: a Resolução 58 de 2009, atualizada pela Resolução 78 de 2010, regulamenta o capítulo da Lei Complementar 128 de 2008, que criou o empreendedor individual e suas atividades, figura jurídica que entra em vigor dia 1º de julho de 2009. Aí vem todas as atividades, senhor presidente, aqui veio, ó, deixa eu ler aqui para você, toda a atividade, ó, que vem, deixa eu ver aqui, tá aqui, vamos entrar aqui, contador técnico contábil. Tá aqui, empreendedor individual. Ok. Contador técnico contábil. Esse é uma resolução, né? Não, eu estou falando que eu acho que MEI não pode ser profissional. E aí nós estamos ferindo um decreto. E se esse decreto vir e autuar a gente, você não pode fazer, ué. Então, aí a vez vem aqui, passa em cima das outras, atropela, chuta, certo? É uma bagunça. O presidente, igual o Eudo já colocou, a lei complementar, ela sobrepõe o decreto. E a lei complementar estabelece as resoluções. Esse decreto de quando? O 3.000? O RIR? Não importa a data. Ele tinha força de complementar, gente. 99. Ele é de 99. A lei complementada agora, moço. Não, senhor. Ele tinha força de lei complementada. Não posso falar o nome dele, não, hein? Deixa o Everaldo com ela. Deixa eu perguntar. Vai lá, Geraldo. Vamos na sua pauta. Vamos na sua pauta. O MEI. Ele é decreto-lei, sim. Decreto, o 3.000 é só decreto. Ele não é decreto-lei, não. O MEI vai ser obrigado também a adequar as calçadas? Como? As empresas do MEI vai ser obrigado a adequar as calçadas também? Vai, lei, ué. Acho que por primeiro ano acho que não precisa, não. É só a pauta agora, ferramenta, assim. Não, ferramenta é o seguinte. Uma empresa rural tem os seus gerentes e cada gerente é entregue, vamos supor, uma caixa de ferramenta, porque tem que trabalhar, consertar, apoiar alguma coisa no trator, então cada gerente tem uma caixa de ferramenta. Como responsabilizar aquela pessoa por aquelas ferramentas que foram entregues? Porque estão sumindo ferramenta e não quer ter responsabilidade pelas ferramentas. Se eu entrego para o Ivandro, ele é o gerente, ele não teria que ter responsabilidade? O que eu faço para poder responsabilizar ele? Eu tentei cobrar o martelo do filho da mãe do cara e me introduziu, eu tenho que poder ouvir o dinheiro por ele. Isso é tipo um almoxerifado, né? O cara você não passa as ferramentas com a relação para ele? Não passa, mas nós estamos querendo... Porque quando ele devolver, vai pela relação. Está faltando alguma coisa aqui? Prestar conta. Igual eu e o Daí nós estávamos conversando, eu até achei que estava na CLT, mas não tem. Então, nós estamos querendo fazer um termo de responsabilidade, porque ele some e não quer nem saber. Agora, são vários gerentes, vamos pôr 5, 6 gerentes. Então, está querendo fazer um termo, cada um vai responsabilizar suas ferramentas, e no dia de fazer a conferência das ferramentas, todos ao mesmo tempo, para não emprestar para o outro. Já escutou o Paulo aqui, depois do eu ia dizer essa mesma coisa, aí acrescentando o seguinte, No momento da conferência, aquele que faltar, ele toma uma advertência. Faz através de um memorando interno que a eventual sumiço é de responsabilidade do funcionário. Muito embora não sei se ele teria condição de cobrar o preço disso aí, seria legal, mas pelo menos uma advertência, que pode inclusive causar uma suspensão, porque aí o camarada começa a afinar, né? Vamos ouvir a opinião do Dr. Paulo. Esse caso se assemelha no caso de EPI, por exemplo. Se você vai lá, faz a relatório, entrega para o cara e o cara assina. Recebeu o EPI. Se ele não usar, a responsabilidade é dele. Aconteceu alguma coisa, ele não usar, a responsabilidade é dele. É a mesma coisa, no mesmo sentido.
Com relação ao EPI, na CLT, eu acredito que não tem, não. Deve ter norma, alguma coisa, né? Mas é de praxe, né? Na Justiça do Trabalho, a gente, sempre que o cara está exigindo adicional ou alguma coisa, aí você junta a relação que você entregou para ele. Que aí isenta a empresa de pagar alguma coisa. É mais ou menos nesse sentido. Eu também acho. Pode falar aí, Ronaldo. Deixa o Ronaldo comentar aqui. O Geraldo é bem mais professor do que nós, Geraldo. Mas é o seguinte, estou procurando aqui no CLT, mas não consegui ainda. Mas isso aqui está dentro da norma, é o regulamento da empresa. Ela pode ter o seu regulamento. Qual o artigo? Pois é. O regulamento da empresa, aí que é a própria empresa, através do seu regulamento, vai, então, ao admitir o empregado, dá uma cópia do regulamento para ele, que ele assina as normas, o regulamento da empresa, estabelecendo aquilo, as condições. Assinatura do empregado no regulamento. Direito da empresa aí. Ronan, sim. Eu estava construindo meu prédio lá, aí eu conferia tudo, né? Aí chegou no fim do dia, cadê o martelo, senhor pedreiro? Carpinteira. Aí, não sei não. E não achou o martelo, eu cobrei dele, né? Quando ele saiu, ele foi na justiça, certo? Aí depois eu achei o martelo, lá quando eu fiz o coisa lá, só a pontinha do martelo lá embaixo, né? Que tinha colocado o cimento, né? Eu descobri o martelo, a pontinha dele do martelo que tinha colocado cimento coberto. E o juiz mandou devolver para ele. Mas você não tinha uma norma no regulamento? É construção? É. Ok aí, Geraldo, o negócio? Sobre... eu acho que vai ter que fazer um documento. Eu queria pensar em fazer um termo de acordo com 1 a 1. Agora eu não sei, talvez fazer um... mas acho que não há necessidade, não. É em termo particular entre a empresa e ele. Acredito. Outra coisa, então, Geraldo, que a gente está tendo muito problema, você está conversando sobre ferramentas, né? Outra questão muito peculiar que a gente tem hoje é celular dentro da empresa, né? Não sei se eu já falei aqui para vocês, nós estávamos com um problema desses lá na empresa e o pessoal trabalha com computador e, logicamente, o WhatsApp ele trai a atenção da pessoa, né? E a empresa proibiu o uso do celular dentro da empresa. Mesmo assim, o pessoal pegava o celular, colocava debaixo do teclado e ficava digitando. Aí não resolveu o problema. Aí me chamaram lá e falaram, Otávio, me dá uma solução para esse negócio. Eu falei, vamos colocar a câmera para vigiar, né? E eles não sabiam que tinha câmera. Aí a dona da empresa pegou e chamou as pessoas que estavam mais reticentes usando os celulares. E chega assim na empresa, ela criou um armário, tem 20 fileirinhas de armário lá assim, cada um chega de manhã, o gerente é obrigado a pegar o celular da pessoa e colocar lá. Gente, alguns vão falar para mim que isso é errado, que eu não poderia tolir a liberdade, né, da pessoa. Mas não, eu acredito que alguém, a partir daquele momento que ele passa essa porta aqui para dentro e tiver aqui que não é para usar celular, a pessoa tem que obedecer. Não é mesmo, seu Everaldo? Nós estamos fazendo curso aqui no sindicato do mais do seu Everaldo. O celular das pessoas toca aí. Vários sinais. Isso, né, a concentração da gente vai embora. Entendeu? Então... Os alunos estão no celular lá, né? Ó, você pode sair, ganhou 10, né? Aí fizeram uma campanha lá, e o Everaldo é muito rústico, né? Então, com relação ao celular, já tem normas dizendo disso aí, que de trabalho, a pessoa recebe um celular da empresa 24 horas e tal. Isso é outra questão trabalhista. Mas a questão interna dentro da empresa, acho que a empresa tem que fazer um regulamento interno, certo? Um regimento interno. Por exemplo, outras coisas que a gente vê bastante disso daí, uniforme da empresa. Eu já vi funcionário de empresa final de semana com a camisa da empresa. Eu falei, não, você não pode fazer isso.
Porque hoje é dia de domingo, você está usando a camiseta da empresa. Se acontecer um acidente com você, você está com a camisa da empresa. Isso pode vir trazer problema para a gente. Então, aí eu fui e levei esse fato para a empresa. Então, quer dizer, uniforme, por exemplo, fazer um regimento interno, uniforme de segunda a sexta aqui, sem assado, a empresa fornece 3 ou 4 uniformes para cada pessoa lá, certo? Botas, luvas, nós temos situações lá que usa até máscara, né? Aquelas máscaras de acrílico, que mexe com vidro também, tem de acrílico, mas os funcionários não usam, né? A questão do celular, que é muito recorrente, até o Daí pode nos ajudar a esse respeito. A empresa determinou que o empregado entrou ali, ele vai ter que deixar o celular. Deu 11 horas, tem o primeiro turno que sai para o almoço, o gerente já vai deixar aberto lá. Aí todo mundo vai almoçar e pronto. É feita uma opção lá. De que maneira? Olha, se acontecer alguma coisa, você peça alguma coisa na sua família, você pede para ligar no fixo da empresa, a empresa vai e te comunica. Então, a gente deixou um espaço aberto para isso. A gente não fechou totalmente, né? Porque hoje, qualquer coisinha é só no WhatsApp, o trem anda rapidinho, né? Então, nós temos essa opção para o pessoal da empresa. Tá? Ô, Geraldo, o artigo 444 da CLT diz o seguinte, artigo 444, as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, tudo se infringiu o direito, não pode. Essa situação sua, tudo bem, ela não infringe direito nenhum do trabalho. É um regulamento. Você pode estudar esse artigo 444, fundamentar o seu regulamento com base do artigo 444 da CLT. A empresa passa a vigir mediante o seguinte regulamento e tal. Você põe a redação aí, você sabe mais que nós, as relações, tá? Tudo bem, pode colocar isso aí. Faz regulamento em cima, com base desse artigo 444 e outros que você localizar. Tranquilamente. Agora tem que ter um regulamento, uma norma escrita e assinada pelo empregado. Agora, não pode, são normas que venham tirar direitos deles, ou obrigá-lo a fazer coisas que também fogem do contrato de trabalho. Fala, Luiz. Não, essa situação aí, Geraldo, eu passei por isso, trabalhava no shopping, né? E lá tinha mecânico, eletricista, pessoal da água gelada, da hidráulica. Então, cada um tinha sua maleta e subia muito material. E eu era responsável pelo almoxerifado e fui atribuído a fazer esses controles. Então, tem que ter regulamento, tem que se organizar internamente, né? Nós fizemos reuniões e tudo, esclarecemos o que ia acontecer, né? E o que foi feito? Foi feita uma listagem dos equipamentos ali, da chave, essas coisas, né? Que os utensílios ali que tinha na maleta de cada um, que sumia bastante. E foi resolvido, né? Quando não tinha, na medida da contagem lá, a gente contava de 3 em 3 meses, a pessoa ia lá e fazia a contagem, a checagem. Quando não tinha, quando sabia que já ia fazer a contagem, eles já compravam, colocavam, acabou, solucionou o problema. Mas tem que ter organização interna, deixar eles a par, né? Até de aplicar, né? Pode aplicar também alguma, né? Isso. Fazia uma relação do material que tinha na responsabilidade de cada um. Aproveitando um pouquinho, só quero acrescer mais um detalhe. Quanto a isso aí, eu acho que já foi tudo dito, mas o Otávio levantou uma tese ali do monitoramento. Eu acho que foi bem lembrado e é importante que todo mundo, na admissão do empregado, notifique o empregado da situação do monitoramento, para que amanhã o empregado não venha solicitar danos morais. Ok.
Ok aí, esse questionamento, né? Dizer é Ilma, né? O Ilma e sua esposa? Carlos. Obrigado pela presença. Na próxima terça-feira nós estamos aqui. Às vezes hoje não foi algum assunto de interesse de vocês. Quem sabe na próxima terça-feira tem assunto de vocês. Agradecer a vocês todos. Desejar uma boa semana para todos. Professor João. Vai ficar ligado, Ficar ligado.